A digestão química do alimento se inicia na cavidade oral, onde a amilase, secretada pelas glândulas salivares, hidrolisa moléculas de amido em oligosacarídeos como maltose e maltotriose. No estômago existe uma importante proteinase, a pepsina. Esta enzima é produzida pelas células principais que revestem o estômago e hidrolisa proteínas que contenham os aminoácidos leucina ou fenilalanina, ou triptofano ou tirosina. A pepsina é muito ativa em pH ácido, sendo a amilase salivar mais ativa em pH próximo ao neutro. Bom, pessoal, nessa questão, então, eles dão esse texto inicial, né, no enunciado, e trazem para a gente uma escala de pH, mostrando aqui, né, o que seria um pH neutro, um pH ácido e um pH alcalino, ou também conhecido como básico. E ele nos diz, né, que a pepsina é muito ativa em pH ácido, enquanto a amilase ela é mais ativa num pH próximo ao neutro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de responder a questão é pensar, né, a pepsina ela vai ter a sua melhor atuação nessa faixa de pH aqui, enquanto a amilase ela estaria aqui, certo? Outra coisa importante a ser lembrada, né? Então, tanto pepsina quanto a amilase, elas são enzimas. E as enzimas, né, o próprio enunciado já diz aqui, né, é uma proteinase. Então, esses nomezinhos aqui já nos indicam, né, todos esse finalzinho ase aqui pra gente, amilase, proteinase, são as enzimas que são tipos de proteínas. Então, se elas são proteínas, elas têm as características das proteínas. E uma dessas características é ter o que a gente chama de pH ótimo, que é um pH ideal, é um pH que elas funcionam melhor, que é o que ele fala, da pepsina ser muito ativa em pH ácido, enquanto a amilase é muito ativa em pH mais próximo do neutro. E aí a questão, então, pede que a gente encontre o melhor gráfico que representa a atividade dessas enzimas, de acordo, então, com o pH do ambiente, né? Então, o que a gente tem que lembrar? A reação, né, enzimática, ela é sempre maximizada, ou seja, ela é melhor quando o pH está no nível ideal para aquela enzima específica, porque esse ambiente adequado ali vai garantir a forma ativa da enzima. Lembra que enzimas são proteínas? Então, as proteínas elas têm temperatura de funcionamento ótimo, pH ótimo, e isso otimiza, então, a interação, né, da enzima. Lembrando que a enzima tem aquela interação de chave e fechadura com o substrato. Então, quanto mais eficiente essa interação, quanto melhor essa interação, maior a eficiência dessa reação enzimática, ok? Então, se cada enzima tem um pH ótimo e que a sua atividade é mais eficiente, e ele já disse, a pepsina atua em pH ácido, como que encontramos no estômago, e a amilase salivar funciona melhor num pH neutro, como é o caso, né, da nossa boca, a gente precisa de um gráfico, então, que nos mostre um melhor resultado da pepsina em pH menor do que 5 e 6, que seria ácido, e a amilase, uma ação melhor em torno de um pH 7, que é o pH neutro. Então, se a gente olhar os gráficos disponíveis, o que a gente tem no eixo X? A gente tem os valores de pH, certo? De 0 a 14 aqui, que é a faixa de pH. E se a gente olha o eixo Y, a gente tem velocidade da reação. Então, o que é a velocidade da reação? É o tempo que é gasto. Então, se você consegue reagir num menor tempo, significa que é uma reação mais eficiente. Então, uma maior velocidade significa maior eficiência, ou então melhor ação, né? Que tem a ver com o auge ali daquela proteína, que são as enzimas. Então, a gente precisa desses gráficos que mostrem, então, pepsina num pH ácido, no seu auge, e amilase num pH neutro, que vai ser o seu auge, o seu pH ótimo para a ação. A gente olhando, então, né, se a gente pegar o primeiro aqui, ó, a amilase salivar, o pico dela, ou seja, a mais alta velocidade, está num pH de 3, enquanto a pepsina está num pH de 9. Não condiz com isso aqui que a questão nos diz. Então, não é a nossa opção, ok? Agora, se a gente pega o gráfico da letra B, ó, a pepsina está no auge num pH ácido, perto de 3, enquanto a amilase
Tá pertinho do 7. Ou seja, pessoal, essa é a nossa resposta. Aqui, né, por que a letra C não vai ser? Ó, a amilase até tá perto de 7, seria uma boa opção pra gente. Mas a pepsina tá com a sua maior reação, tá com a sua maior velocidade de reação perto de 9, então não nos atende. Essa aqui ele colocou as duas no mesmo patamar. Então as duas funcionando super bem em pH ácido não serve e também não serve as duas funcionando em pH básico. Nossa resposta, letra B.